Graças e paz a todos. Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor, gostoso estar na presença do Pai, estar louvando e exaltando o nome dEle. E talvez, possa parecer que é mais um dia comum como todos os outros, mais um dia de culto, mais um dia que estamos aqui porque temos que cumprir o nosso dever religioso. Mas na verdade cada um de nós aqui pode fazer desse dia um dia único e especial, porque os louvores que foram entoados aqui não foi para você, foi para o Senhor. Então depende muito de como você fez isso. E a palavra que vai ser ministrada aqui, essa sim é para você. O Senhor vai trazer uma palavra aos nossos corações. Abaixa um pouquinho o fundo lá, por gentileza. E a pergunta é: por que viemos ouvir a palavra? Porque de certa forma cremos que essa palavra, ela tem poder de transformar a nossa vida. Ela tem um poder de transformar o nosso caráter, nos tornar uma pessoa melhor. A ideia é sair daqui melhor do que entramos. Mas qual é o sentido disso? Sair daqui melhor do que entramos, mas particularmente nos nossos ganhos particulares, naquilo que você deseja alcançar, ou com um caráter transformado, renovado, mais parecido com o do Senhor Jesus? Porque é isso que Paulo nos ensina, que nós venhamos ter a nossa mente transformada com a mente de Cristo, mente renovada, para que nós venhamos aqui prestar um culto racional ao Senhor. É óbvio que mesmo prestando um culto racional, a gente vai ter que usar todo o nosso esforço espiritual para perceber a presença do Senhor, para conseguir adorar aquele que não vemos visivelmente, mas que se a palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos Ele se faz presente, é porque Ele está aqui no meio de nós. Eu não posso nem usar esse comparativo, porque nós não temos como sentir isso, mas a gente não tem ideia do que seria estar aqui na terra sem o Espírito Santo. A Bíblia narra o seguinte, que ainda bem que os dias serão curtos quando o Espírito Santo não estiver aqui, porque será insuportável. Qual será que é essa sensação de insuportável? Imagina quando a gente passa um momento muito difícil na nossa vida, que a gente chora, ou alguém nos consola, de alguma forma a gente consegue passar por aquele momento. Eu pensando nisso, eu chego assim a pensar que deve ser algo que você não vai conseguir passar, porque quando você está mal e alguém vem te consolar, provavelmente o Espírito Santo fez o quê? Constrangeu o coração daquela pessoa, ou moveu aquela pessoa acerca de ir lá te dar um abraço, te dar uma palavra. E isso não vai acontecer. Você vai se sentir totalmente sozinho. Essa semana nós estávamos conversando um pouco sobre escatologia lá em casa, a juventude, o Fabinho estava lá, a gente estava batendo papo sobre os nossos achismos, porque tem pessoas que fazem faculdade, que nem eu fiz faculdade de teologia, aí o cara vai lá e faz uma pós-escatologia, depois ele vai e faz um mestrado e continua estudando 20 anos sobre esse assunto, sobre um tema só. Então, quem somos nós para querer designar uma linha e falar essa é a correta? E aí a gente estava falando sobre o inferno, como é que vai ser quando todo mundo morrer e as pessoas que não foram salvas, como é que vai ser? Vai ser que nem um panelão gospel e Deus vai ficar fritando todo mundo lá dentro para sempre. E aí será que de lá de onde a gente vai estar, a gente vai conseguir ver os nossos parentes que não foram para o céu gritando e sofrendo, e a gente não vai sentir nada? É meio louco de entender tudo isso, porque se a gente for olhar a grosso modo a palavra, a Bíblia, e pelos estudos pentecostais aí, é desse jeito. E a ideia é a seguinte: toma cuidado, vai para a igreja, se converte, batiza, faz tudo certinho, porque senão você vai para o inferno. E se você for para o inferno, lá vai ser onde o bicho come e não acaba, onde nada cessa, e o sofrer vai ser
ranger de dentes, lágrimas o tempo todo, e vai ser sofrimento. Aí a gente vai lá e olha para a parábola do rico e do Lázaro e fala lá, tá vendo? O rico ficou gritando lá e falando assim: pai Abraão, molha o dedo aí porque aqui tá terrível. Ou seja, eles estavam se vendo de alguma forma. Mas na nossa humilde ignorância, pelo conhecendo um pouco que eu conheço do Senhor, pela sua infinita misericórdia, como diz Isaías, esmagou seu próprio filho por amor de nós. Olha, deu seu próprio filho para ser moído, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não consigo crer que um Deus com tamanho amor, porque eu sei que Deus é amor, mas também é justiça, vai fazer algo desse tipo, que para nós parece assustador. Então, pensando nesse contexto, a gente chegou a uma conclusão assim, que eu acho que a maior dor que qualquer ser humano ou qualquer alma pode sentir na vida é a ausência total de Deus. Eu acho que quando chegar uma situação dessa, a ausência da presença de Deus vai ser algo tão doloroso, tão insuportável. Por isso vai ter choro e ranger de dentes, de desespero, não sei o que. E na sequência, depois de um julgamento como Apocalipse narra, que abre o seu livro, seu nome não vai estar lá, não sei como vai funcionar isso, se vai ser uma fila, se não vai. Depois disso, é como se as pessoas fossem jogadas no lago de fogo, enxofre, e deixassem de existir. Ou seja, deixar de viver na presença de Deus, eu acho que é a pior derrota para qualquer pessoa. Porque até o ímpio e até o não salvo e até qualquer uma das pessoas que estão aqui na terra, como a gente chegou a dizer lá, até o estuprador, ainda assim recebe a graça de Deus. Ainda assim, quando cai uma brisa suave, ele sente o bem-estar. Quando come uma comida gostosa, ele sente o bem-estar. Ainda assim, como a palavra diz, a chuva cai na casa do ímpio e do salvo, porque o Senhor fez ambos. Mesmo assim, todos esses que ainda estão no caminho da perdição, que são filhos da perdição, ainda assim recebem da graça de Deus. Porque eu sei que o desejo do nosso Pai é que todos, Ele, como a Bíblia diz, Ele não se alegra com a morte do ímpio. Todos ainda têm o tempo de se arrepender e voltar-se ao Senhor. E eu acho que o que eu vou falar um pouquinho hoje, eu vou tentar falar, tá, gente? Porque eu confesso para vocês que eu fiquei pensando tantas coisas hoje para falar, e estava falando com o Guilherme hoje. Tem hora que a gente vai pregando coisas e a gente acaba sendo repetitivo. E eu queria falar um pouco sobre maldade. Mas para falar sobre maldade, a gente tem que falar primeiro sobre bondade. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, mesmo que a gente sabe que a gente é mal, não há nada que presta em nós, não há um justo sequer. Se eu perguntar para você, você fala assim: você se considera uma pessoa boa? Eu acredito que de certa forma você vai falar: eu não mato, eu não roubo, eu tento não enganar pessoas, eu tento fazer o melhor que eu posso. Então a gente de certa forma tenta se encontrar como uma pessoa boa, principalmente depois que cremos que nova criatura somos. Então abra sua Bíblia aí no capítulo 19 de Mateus. Quem trouxe a Bíblia hoje, levanta. Quero ver. Melhorou, hein, gente? Tem mais Bíblia hoje aqui do que no próprio domingo. Mateus 19, versículo 16. Acharam? Quem tiver, por gentileza, uma versão diferente da que eu vou ler, por favor, depois levanta a mão e lê para mim. Porque eu já li uma versão e o que eu queria falar era sobre essa versão que eu não tô com ela na mão. A minha Bíblia diz o seguinte, ó: eis que alguém se aproximando de Jesus lhe perguntou, que eu queria é aquela versão que diz assim: bom mestre. A sua tá bom mestre? Tá? Então vou fazer isso. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhes Jesus:
por que me chamas de bom? Não é isso? Há somente um que é bom. Se você quer herdar a vida eterna, obedeça os meus mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e doe aos pobres, e você então herdará tesouros no céu. Depois venha e siga-me. Só até aí. A sua Bíblia diz bom mestre, né? E era o que eu queria falar sobre isso. Eu não sei se vocês sabem. Veja só, o jovem aborda Jesus e fala bom mestre, porque Jesus era mestre, todo mundo chamava ele de rabi. E Jesus olha para ele e fala: por que me chamas de bom? Sendo que bom é só o Pai que está no céu. Como? Se a gente for fazer um comparativo por essa fala de Jesus, a gente vai falar: nossa, nós então, se Jesus não se considerou bom, a gente é o quê? É escória, realmente somos, mas poxa, pegou pesado. Acontece que há um contexto por trás disso, há um contexto histórico e de época. Quando você vai estudar os históricos antigos e todos os livros e os estudos que falam sobre a cultura da época, um homem só era considerado bom, e só é até hoje considerado bom para os judeus, ou seja, para a raça, para a etnia de Jesus, quando ele começa uma coisa e termina essa coisa. Então Jesus, sendo os mestres, sendo sábio, quando esse homem diz bom mestre, Jesus falou: opa, não, peraí, eu não terminei minha obra ainda. Jesus sabia o que estava falando, mas o jovem não entendeu. Falou: por que me chamas de bom? Bom é só Deus que está no céu. Então Jesus descreve para ele: olha, cumpra os meus mandamentos. Você acha que Jesus não sabia o que aquele jovem ia responder? Mas mesmo assim Jesus deu o que? Uma direção. Não roubarás, não matarás. É óbvio que esse jovem mentiu, porque é impossível ao homem cumprir toda a lei. Porque se fosse possível ao homem, Jesus não precisava vir. Porque Jesus veio justamente porque nós não éramos capazes de cumprir a lei. E talvez nós hoje, porque somos cristãos e pegamos já tipo o bonde andando, sentamos na janelinha, estamos conversando com o cobrador, fazendo tchau para a mãe, a gente não tem a noção do parâmetro de quem vivia sem Jesus. Qual eram as regras, qual eram as causas, qual eram as punições para as pessoas que não conseguiam cumprir a lei de Deus. Era terrível, gente. Eu já falei por diversas vezes aqui, é legal às vezes a gente falar, para as pessoas terem noção. Por exemplo, quem aqui não teve filho, já foi filho um dia, como eu falei no domingo. E você, durante sua vida de filho, você foi desobediente ao seu pai e sua mãe alguma vez? Não, imagina, eu era um anjo, só faltava uma auréola aqui, ó. Todos nós fomos desobedientes. E a Bíblia narra, se não me engano, em Levíticos, que o filho desobediente, quando começava a dar trabalho demais para os seus pais tinham que pegar o filho e levar lá para o sacerdote, ou para os mestres da lei, para os sacerdotes daquela época, apedrejar até a morte. E sabe o que era a fala do final? Para que se elimine o mal da terra. Era a lei de Deus. A mulher, quando fizesse algo errado, traição, apedrejava até a morte. O homem, a mesma coisa. Eram coisas assim terríveis. Olha que coisa interessante. Se um homem estuprasse uma mulher, ele era obrigado a casar com ela. E eram coisas assim que tinham que ser cumpridas ao pé da risca. Então a lei era muito, de fato, muito pesada. E não era só 10 mandamentos, 300, a gente sabe, são 613 leis, lei cerimonial, lei civil, era lei de tudo quanto é jeito. E o povo ficava doente, porque eles não conseguiam. Para você ter uma ideia, quando Isaías fala assim, ó, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas a gente não fica doente? Porque é o seguinte, pastor, Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Então agora, se eu estou em Jesus, eu não fico mais doente. Mas acontece isso? A gente não vê todo mundo ficando doente, morrendo? Uns morrem de um minuto para o outro, outros ficam doentes e morrem. Então por que Isaías diz que ele levou todas as nossas enfermidades? É porque a lei trazia o seguinte, que quando você ficava doente, era porque uma maldição estava sobre a sua vida.
porque você tinha pecado, feito pecado, não tinha feito a sua expiação, então o pecado, imagina o fardo das pessoas, que nem hoje a gente fica doente porque fica doente mesmo, aí vai lá, faz um tratamento e tal, curou, glória a Deus, não curou, morre, mas aí ninguém carrega o fardo. O que será que eu fiz? Por que Deus colocou a mão em mim e eu estou doente? E naquela época o povo, imagina o psicológico, imagina o seu psicológico de servir a Deus e pegar um câncer, Deus me livre. Deus não me ama, Deus colocou essa doença terrível em mim, e era esse fardo que o povo carregava. E então, essa lei fazia as pessoas viver numa pressão terrível. Por isso que fala que ele levou a maldição da lei. Gálatas diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Mas como pode a lei, que é boa e santa, como Jesus disse, ser maldição? A lei, a Bíblia diz que servia de aio. O que é aio, gente? Quem sabe? Direção, orientação até quem? Até Cristo. Aí Cristo vem para fazer tudo de bom, para salvar, para curar, para ressuscitar. Pegam Jesus, colocam na cruz, matam ele. Então um dia esse jovem encontra e fala: e aí Jesus, o que me falta? Eu cumpro todos os seus mandamentos. Mentira, não cumpria todos os mandamentos. Jesus sabia disso, só que Jesus sabia a intenção do coração dessa pessoa. E a pergunta que eu vou te fazer: a intenção do coração desse jovem era boa ou era ruim? O que vocês acham? Jesus estava esperando ele voltar até hoje, quando ele falou que ia ali para pegar o dinheiro. Vende tudo que você tem e dou aos pobres. A ele: mas eu sou rico, Senhor. Que bom, vai ajudar mais gente. Então tá, espera aí, Jesus, que eu já volto. Jesus está esperando ele voltar até agora. Servia outro Senhor, amor ao dinheiro. Jesus sabia a maldade. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A raiz do bem ou do mal? A raiz de todos os males. Estamos falando de coisa ruim. Jesus sabia que o que tinha por trás do coração daquela pessoa era ruim. Então quando ele falou: cumpro todos os mandamentos, Jesus falou: vai lá vender tudo que você tem, então vamos ver se é tão bom assim. E para falar então sobre isso, Jesus, concluindo o raciocínio, Jesus não tinha terminado a sua obra, então disse que somente Deus era bom. E aí eu fiquei pensando sobre maldade e bondade. Então como é que a gente vai ter um parâmetro do que é bom, do que é ruim? Porque se nem cumprindo toda a lei, talvez a gente não esteja sendo bom. A gente vai lá para Mateus capítulo 18 e versículo 3, que diz assim, abre aí se você achou, acha aí, tá pertinho, né? É um capítulo antes, 18:3. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. E diz assim: e diz com toda certeza, vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos contornardes como criança, de maneira nenhuma entrarás no reino do céu. Se você não converter o seu coração, não voltar a ser como criança, em que sentido? Da pureza do coração. A pureza do coração. A criança é pura. É óbvio que a criança tem hora que ela faz coisas que não deve fazer, ela transgride, natural. Mas Jesus disse assim: olha, você tem que ter o teu coração voltado como uma criança. Aí sim, você vai entrar no reino de Deus. E você fala: bom, e agora? Como faz para ter o coração como de uma criança? É difícil a gente conseguir trazer uma verdade para a nossa realidade de hoje, dia a dia. Porque há uma grande diferença entre ter o coração de criança e ser uma pessoa infantil. E como a gente conseguir saber até onde ir, até onde não ir? Mas para a gente continuar falando disso, se a gente continuar lendo um pouquinho, lá no Mateus 18:21, ele vai falar sobre perdão. É uma sequência de informação, vai vendo. No Mateus 18:21 ele diz assim: 70 vezes 7. Se alguém pecar contra você, é 7 vezes. Mas não, 70 vezes 7. E ele vai continuando falando coisas ali para transformação de caráter. Dificilmente uma criança vai reter perdão contra alguém. Você briga com ela, daqui a pouco ela chora, daqui a pouco ela está lá com você. Você bate no seu filho, eu não sei quem bate, né? Eu
De vez em quando dou uma chinelada no meu. Você bate, ele chora, mas daqui a pouco ele está lá te amando de novo com a pureza de coração. E aí, eu quero voltar com vocês lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 5. Gente, presta atenção. Nós estamos aqui no comecinho da Bíblia. Alguns capítulos antes, narra Deus fazendo os céus, a terra, tudo. Fez Adão, faz Eva. Eles estavam no jardim do Éden, vivendo na plenitude da perfeição. Imagem e semelhança plena de Deus, 100% parecido com Deus. Aí os bonitos vai lá e erra, pecam, come do fruto proibido, eles começam a conhecer o bem e o... Olha que eles começaram a conhecer. E sabe o que acontece? 4 capítulos depois, vocês vão ver o que começou a aflorar mais nas pessoas. Se era o bem ou se era o mal. 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era o quê? Somente para o mal. Gênesis 6, versículo 5. Vou ler de novo. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o... Gente, não tinha uma vez que era somente para o bem. Como que pode? Naquela época não tinha praticamente nada. Hoje tem tudo, você tem tudo na sua mão. Você pega um celular, você faz miséria com porcarias para você ver, com coisas para você aprender. Naquela época os caras não tinham nada, estavam descobrindo a viver ainda, descobrindo a vida, e o coração deles simplesmente pendia totalmente para o mal. Não tinha nem... não, pendia para o mal, mas também pendia para o bem. Não, aqui o Senhor diz que o coração pendia totalmente para o mal. Sabe por que isso acontecia aqui? Porque eles não tinham nenhuma regra para cumprir. Eles não tinham parâmetro entre o bem e o mal. Aqueles estavam vivendo somente pela carne. Não tinha Espírito Santo, não tinha lei de Moisés, não tinha nada. Os caras estavam vivendo pela carne. E o que eu quero que vocês entendam é o que acontece com nós se a gente começar a viver somente pela carne. Jesus disse que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra... O que é militar? É briga. É a carne brigando com o Espírito contra a carne. E aí não tem hora que você vai lá e faz coisa errada? Sabe o que significa isso? A sua carne venceu. Mas graças a Deus Ele prometeu o Espírito Santo que ficaria conosco até a consumação. Sabe por que você é um pouquinho bom às vezes? Sabe por que você consegue andar na maioria do tempo bacana, legal? Porque o Espírito Santo, sem nem você saber nem como, está o tempo todo tentando te segurar, persuadindo a sua carne, porque senão sua carne seria como essa. A sua carne seria totalmente reclinada para o mal. Gente, não há bondade, não há coisa boa na carne. E isso é sério, porque se você continuar vindo em culto, em reunião de jovem e fazendo, mas não entender que é o Espírito Santo que move essa bondade, você não faz nada porque você é bom, você faz porque o Espírito Santo move você. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte, que até as boas obras fui eu que preparei para que vocês fizessem. Quando você faz uma coisa legal, não foi que você fez legal, foi que o Senhor preparou, e que de alguma forma o Espírito moveu você para que você pudesse fazer a boa obra que Ele preparou de antemão. Sabe o que é mais louco? Que no seguinte ele diz assim, 6, meu Deus, você imagina Deus permitir que a palavra esteja escrita aqui? É algo que não dá para atribuir a Deus. Versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem.
Quem aqui já brigou com alguém e a pessoa fala assim: eu me arrependo de ter conhecido você, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz por você, eu me arrependo de ter me relacionado com você, você é a desgraça da minha vida, você não vale nada, você não presta. É gostoso ouvir isso? Imagina um Deus soberano que não precisa de nós. Ele não precisa, ele podia fazer assim com a terra, ó. Você já pegou? Quem que já esmagou formiga aqui? Eu acredito que não tem ninguém aqui que esmagou uma formiga na vida. Todo mundo já fez isso. Pisou um besouro, alguma coisa. Deus poderia fazer isso com a terra. Ai, a terra está aqui. Pronto, não tem mais ninguém, desaparece, se desintegra, não sobra nada. A Bíblia diz que ele se arrepende. É óbvio que Deus não se arrependeu. Mas pastor, está escrito. Sim, mas se você for lá nos escritos originais e buscar a tradução, é que a palavra correta para arrependimento aqui não é um arrependimento de tipo, me arrependo e não posso fazer nada, não é isso. É que o Senhor se entristeceu profundamente, decepcionado com o que o homem estava fazendo. Como que pode? A pendência da carne para o lado mal, totalmente mal. Então ele disse: farei desaparecer da face da terra o homem quem criei, os homens e também os animais, grandes, médios. Ele se arrepende, ele fica tão triste que ele fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou extinguir todo mundo. Mas ele extingue todo mundo? Não. Ele olha lá e vê alguém. Ele fala: esse aí é reto diante dos meus olhos. O interessante é que Noé também não tinha Espírito Santo. Noé estava na mesma condição que todo mundo. Noé não tinha Espírito Santo de Deus, Deus não falava com Noé, não tinha nada. Mas não sei porque o Noé não pendia totalmente para o mal. Então Deus chama Noé para uma obra de reconstrução de algo ainda maior. Fala: Noé, constrói uma arca, coloca o que eu vou te falar para colocar dentro, porque eu vou fazer chover e vai desaparecer tudo aquilo que é de perverso na terra. A Bíblia diz que isso acontece. Noé constrói a arca, a gente sabe dessa história. Entra todo mundo na arca e Deus faz chover por 40 dias, 40 noites, enche, e Noé fica lá quase 150 dias. Depois a arca desce. Aí tem Noé, seus filhos, suas noras, e começa tudo de novo. Uma nova história. Dali para frente, a gente vem conhecendo tudo o que aconteceu, até vir Moisés, que trouxe algo que Deus um dia ia morrer para remover isso da gente. Porque seria impossível ao homem viver por essas leis, mas era necessário passar por isso, por esse sofrimento, por todo esse jugo, por toda essa escravidão, por todo esse peso, para que um dia viesse alguém que a gente pudesse realmente dar valor. Porque, não sei se você também é assim, geralmente isso acontece com todos nós. A gente só dá valor nas coisas que a gente perde. A gente só dá valor naquilo que é mais difícil. Eu tiro por mim, quando nós começamos a igreja e a gente não tinha ninguém, então a gente tinha que viesse, a gente ficava lá querendo de qualquer jeito colocar as pessoas para fazer as coisas. E aí a gente ficava empurrando: faz, me ajuda. As pessoas não davam valor. Sabe por quê? Era tão fácil ter aquilo que não tinha valor. E tudo na vida do ser humano é questão de construção. Só que tem gente que vai construindo coisas que, em vez de te aproximar do Senhor, te afasta de Deus. Esse jovem rico é um exemplo disso. Eu não sei porque esse jovem era rico, se ele herdou uma herança. Eu não sei se ele fez algum negócio muito grande para ganhar o dinheiro que ele ganhou. Mas o jovem rico entendia da lei de Deus. Tanto que quando ele olha para Jesus e fala: Senhor, o que me falta para ele dar o reino eterno, a vida eterna? Ele fala: cumpra todos os meus mandamentos. Não, Senhor, eu cumpro. Então vende tudo e doa aos pobres. Talvez na sua vida o vende tudo e doa aos pobres não é na área do dinheiro, vai ser na área do perdão. Talvez na sua vida você tenha dificuldade em tratar bem as pessoas.
Você tem dificuldade em ser amável com as pessoas. Talvez você tenha dificuldade em ser amável com o seu próprio esposo ou com a sua própria esposa. Tem gente que tem dificuldade em cuidar bem dos próprios filhos. Tem gente que vai ter que vender tudo, mesmo que tem, que já não tem às vezes nada, e não consegue enxergar que esse nada afasta ela de Deus, porque ela vive tão enfiado na miséria, mas não porque ela é miserável pelas condições, mas porque a mente dela é miserável, que ela sempre está colocando a culpa em Deus por tudo que acontece, e ela não consegue enxergar que o problema está na carne dela, e ela está tão com os ouvidos tapados, que o Espírito está movendo, está soprando, está falando, e ela não escuta. A pessoa não está disposta a mudar. Por quê? Porque a maldade em nós. Esses dias eu até contei para vocês que eu fui na casa de uma pessoa e conversando com ela acerca disso, que ela passou por um momento muito difícil da vida dela, e onde ela tinha que usar os cartões dela para pagar a dívida que os outros fizeram no nome dela. Não deixa eu esquecer de contar o que eu vi ontem no Facebook. E aí ela falou assim, que a própria irmã e o próprio cunhado já tinham dado golpe nela 2 vezes. Qual é o coração dessas 2 pessoas que fizeram isso com essa pessoa, não uma só vez, mas 2 vezes? Você acha que essa pessoa, ela tem a tendência do coração para a carne ou para o espírito? A pergunta é, será que ela conhece o espírito? Será que ela entende que ela só não faz coisas ainda piores, porque o espírito de certa forma está do lado dela, mesmo que ela não saiba? Porque aqui, quando o Espírito não estava, a humanidade foi extinguida da face da terra. E tem muita gente que só não faz coisa pior porque sabe que vai preso se fizer. Tem coisas que as pessoas têm vontade de fazer, que ela pensa assim, não vou fazer não porque eu não quero ser mal. Eu não vou fazer porque eu sei que isso vai pesar sobre a minha vida e vai ter um preço alto para mim pagar. Então é isso, é sobre essa divisão. Agora a pergunta é, nós que nascemos de novo, que escolhemos servir a um Deus que nos ama, que deu o teu filho para ser moído no nosso lugar, que nos dá uma oportunidade nova todos os dias, quando levantamos, quando acordamos, nós que estamos dizendo, diga-se de passagem, Senhor, eis-me aqui. Por que é então que tem vezes que a gente cede e não quer ouvir a voz do Espírito? A Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, o quê? Que o Espírito diz a quem é a igreja? O Espírito vai ficar falando com a parede? Fala com quem? Nós somos a igreja. Nós somos este lugar habitável. É tão lindo, né? Porque quando fala assim, olha, um dia você vai morrer, você vai morar no paraíso, na Nova Jerusalém. Eu preciso ir para preparar um lugar que vocês não podem nem imaginar. Eu preciso ir, vou preparar algo ainda que vocês nem acreditam. E a gente fica todo esperançoso que aqui não acaba, aqui é o começo. Na verdade, quando eu morro não acaba, é o começo de uma história linda, magnífica e maravilhosa. E a gente olha para trás e fala assim, nossa, Eva e Adão moravam na onde? No jardim, no paraíso. Era tudo bom, maravilhoso. Mas você já parou para pensar no poder de Deus, que um dia tirou as pessoas de viver em um lugar maravilhoso, para fazer de nós um lugar do maravilhoso habitar? Olha só, o que aconteceu, tirou a gente de um lugar maravilhoso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olha e fala, não, agora vocês não se preocupem mais com o lugar maravilhoso, porque agora aquele que é maravilhoso, poderoso, santo, justo, vai habitar em vocês. A sua preocupação não é mais com o jardim do Éden, mas é ter o privilégio e a convicção de que Ele está morando aí. E que quando você vai fazer algo que não presta, quando sua mente maquina algo ruim, quando as suas atitudes já são premeditadas, você desonra o que Deus deu o privilégio para nós humanos de ter, que é ser morada do Espírito Santo. Gente, isso é muito poderoso. Porque se você tiver esse entendimento, essa convicção, preste atenção aqui, se você tiver convicção do que eu estou te falando hoje, você vai
errar 50 vezes menos do que você erra. Porque você vai falar: eu não posso dar essa mancada, Senhor. Eu não posso desfazer desse jeito do que eu ando desfazendo. Eu não posso fazer esculachadamente o que eu ando fazendo esculachadamente. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Não posso cuidar das pessoas de qualquer jeito. Porque senão eu estou dizendo que é o Senhor que me move. Porque a palavra diz que eu sou o templo e morada do Espírito. E é isso que eu quero pregar para as pessoas. Eu quero chamar elas e falar: vamos lá para a igreja comigo, é bom. Vamos lá escutar a palavra de Deus. Vamos lá conhecer esse Jesus que eu conheço. Ou você não tem vontade que todos aqueles que não conhecem o que você conhece, venham conhecer? Se você pudesse fazer uma lista rapidinha na sua cabeça agora, quantas pessoas estariam aqui hoje? Quantas pessoas da minha família eu já começo a falar aqui: pai, nossa, olha, você imagina se o fulano, beltrano, você imagina se minha mãe, você imagina se eles estivessem aqui comigo, qual era a motivação? Imagina que orgulho seria ver meu pai sentado aqui, vibrando por ver o filho dele, que um dia estava perdido no mundo, atrás de tudo que não prestava, hoje em cima de um altar pregando a palavra de Deus, e levando pessoas mais próximas de Jesus, ou pelo menos tentando. Olha, você acha que não seria muito bom ver o fulano que eu sei que está lá perdido nas drogas, na prostituição, largar dessa vida e vir provar do que é santo, irresistível, maravilhoso? Só que aí as nossas atitudes não conseguem mostrar isso para as pessoas, porque elas olham na gente e não vê mudança. Ela olha para você e fala: pô, o cara continua fazendo as mesmas coisas, a diferença é que ele vai para a igreja lá de vez em quando. E se é isso que é servir a Jesus, eu não quero isso para a minha vida não, porque é chato. Sabe por quê? Porque além de tudo eu não vou poder fazer as coisas que eu gosto de fazer. Por mais que não é tão bom assim às vezes, mas eu gosto. Eu gosto de tomar todos e ficar bêbado, qual que é o problema? Eu gosto de trair minha esposa, qual que é o problema? Ela não vai ficar sabendo. Eu gosto de, porque é bom, sair de casa, fico 3, 4 dias sem ver minha mãe mesmo, tô nem aí, é bom, eu não tô nem aí. Aí quando essa história de ir para Jesus, eu vou ter que mudar. E sabe, isso tudo é maldade. Isso tudo é a carne prevalecendo nas nossas vidas. E como é que a gente faz então? Jesus falou aqui, ó: se vocês não se converterem e não voltarem a ser como criança, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. Ai daquele que tropeçar com o olho. É melhor arrancar o olho e entrar no reino do céu com o olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se tua mão te faz pecar, corta fora tua mão e entra no reino do céu aleijado, do que você ir para o inferno com as 2 mãos. O que ele está falando de inferno? É melhor você escolher escutar a voz do Espírito, do que um dia você ter que provar de nunca mais sentir a minha presença. Eu acho que se a gente pudesse, de alguma forma, sentir 20% a mais da presença do Espírito Santo que Deus já nos dá, a nossa vida seria bem diferente. Aí, pastor, mas aí não é culpa nossa, né? E era Deus que tinha que aumentar o potenciômetro lá do Espírito Santo para ele poder tocar em nós. Não. É você que tem que morrer mais para você mesmo, para escutar 20% a mais a voz do Espírito Santo na sua vida. Ele deu o maior presente, que é poder habitar em você. O problema é, será que você está sendo local de habitação? A maneira como você trata as pessoas ao seu redor é a maneira de quem realmente vive para o Espírito Santo de Deus? Ou você vai viver a sua vida pendendo para a maldade? Porque lá em Gálatas diz, os frutos do Espírito, quais são? Quem lembra? Amor, domínio próprio, e todas essas coisas ele diz, tá
aqui, gente, ditado. Vamos começar a partir de hoje. Pastor, faz 20 anos. Não tem problema. Deus é perfeito para começar uma nova história na nossa vida. Não importa se é agora, não importa se é daqui 5 minutos. O importante é que você precisa tomar uma decisão. Senão, o tempo vai passar, você vai olhar para trás e vai ver o quanto você perdeu deixando de mergulhar nas águas do Espírito. Ele tem muito para fazer através da igreja dele, da igreja do Senhor. A igreja dele do Senhor não é um ministério de discípulos, não é a igreja local, é do povo. Nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Jesus ama você da mesma maneira que Ele ama as pessoas que estão dentro da igreja aqui na rua de trás, da mesma maneira que está na igreja ali, na outra. Não é só a nossa comunidade. Aqui é uma fagulha, mas essa fagulha pode acender fogo que estão adormecidos e apagados. A palavra diz: não apagueis o Espírito. Se fala que não apagueis, é porque dá para apagar essa chama do Espírito aqui dentro. É só você ficar fazendo tudo que tua carne pede todo o tempo, que o Espírito Santo começa a ter voz de mudo perto de você. Que nós não venhamos ter a convicção de que a nossa carne está ganhando do Espírito que está em nós. Que nós venhamos ter a convicção de que o Senhor quer fazer uma obra e concluir essa obra na nossa vida. E o mais legal de tudo isso é que se você deixar o Senhor concluir essa obra na sua vida, você vai ser motivação para várias outras pessoas. Porque Deus não faz obra para acabar em você, Ele faz obra para começar em outro. A sua vida não morre só em você. Você não foi feito para ser trono, você foi feito para ser ponte. Quem aqui quer ser trono, empecilho na vida de alguém? Não é tão bom você olhar para um amigo seu e ter orgulho dele, saber que esse cara já fez algo por você, já te ensinou coisas, já te motivou, já te tirou de situações ruins, ou vice-versa? Assim foi comigo. Porque quando eu não conhecia Deus nem o amor de Deus ainda, um dia eu estava na minha loja, com a minha vida entregue a Satanás. E entrou um rapaz na loja, amigo meu, não amigo colega, amigo de... E Deus usou esse rapaz para olhar para mim e falar: Deus tem algo com você. Pode parar o fundo, Vinícius, por gentileza. Se eu for parar para pensar, gente, aquele dia foi o dia que Deus decidiu ter um encontro comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dentro do escritório, ele entrou, encostou na porta. Como que você tá? Falei, tô bem. Casamento acabado, fiquei com tudo, jovem rico. Ela não levou nada. E já já eu arrumo outra. Ele olhou e falou: Deus manda te dizer que é para você buscar a tua mulher e teus filhos. E a resposta é: funcionou aquelas palavras? Você está aqui, né? Começava uma nova história na minha vida. Começava uma nova história na sua vida. Porque Ele é fiel e justo para concluir aquilo que Ele começou. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que
que a maldade que está na nossa carne seja destruída, destronada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você não veio hoje aqui porque você tinha que vir no culto, mas você veio hoje porque Ele quis ter um encontro com você. E assim como um dia Ele olhou para mim e falou: eis que eu te chamo. Hoje Ele fala: pode ser que você tenha seguido e buscado e não tenha encontrado o destino ainda, mas Ele fala: eu te amo, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo grande para trazer para você e através de você. Você é meu filho amado, e Ele não tem poder contra a sua vida, porque eu sou o Senhor Deus. Amém? Oferte com alegria.